Mais um episódio desta série maravilhosa, Mulheres de Valor. E hoje a gente vai trazer uma baiana, e não tem como adjetivar aquela coisa bem baianês, arretada, mulher macho, sim senhor, para a gente bater um papo, para a gente contar história, para a gente saber como essa mulher chegou a esse empoderamento, se isso é natural do baiano, se isso é porque você precisa ser mulher com M maiúsculo. Eu estou falando de Cíntia Lima, presidente do PL, essa mulher que eu admiro muito, e estou chamando aqui só gente que eu admiro, viu, Cíntia? Para começar, acho que a gente tem que dizer isso. Estou chamando só pessoa que eu admiro, gente que eu gosto, gente que eu quero que a gente escute um pouco da história, compartilhe, porque eu acho que a nossa audiência precisa desses exemplos, dessas motivações, para sair do lugar comum e também dar um signal na vida. Tem gente que às vezes precisa de um toque, um estalo, um empurrão. E você é essa pessoa que tem essa força na voz, que tem essa altivez no olhar, que tem esse coração super-humano, mas está nesse ambiente dos lobos, que é a política. E é sobre isso que eu queria conversar contigo. Seja muito bem-vinda, prazer te receber aqui. Nossa, muito obrigada. Eu aqui sou muito grata e feliz de estar aqui. Obrigada por tantos títulos. Eu acredito que eu quero honrar cada um, viu? Porque vocês viram, gente, eu tô aqui, eu fiquei nervosa agora com esse tanto de elogios, vindo principalmente de você, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Obrigado. Não conhecia pessoalmente, mas acompanho seu trabalho também. E sim, a Cíntia é arretada. A Cíntia não arrega, a Cíntia sempre foi assim. Todos os setores onde eu estive, onde eu pude passar até hoje, né? A Cíntia sempre arregaçou as mangas, sempre. Arregaçar as mangas, gente, é trabalhar, tá? Sim. Eu falo que na política não é diferente, né? A política é de lobos, né? E a Cíntia precisou também, né? Estar convivendo com muitos lobos não é fácil. Você que já está há muito tempo aí, né? Nos bastidores, né? Sim. Mas quando a gente passa para o lado de cá, as coisas mudam, né? O contexto é outro. E nós precisamos mostrar que nós somos mulheres com M maiúsculo de verdade. Por que o PL, Cíntia? De onde vem a ideia de ir para um partido, né, que está no furacão desse momento político? E quanto tempo você está lá? Então, na verdade, eu fui convidada a estar, né, no PL. A Michele começou o projeto PL Mulher, né, que é um movimento, em março. Em abril, eu fui convidada e já entrei, né? Eu falo que eu e a Michele começamos juntos dentro do PL Mulher. E é um viés meu político, né? Eu sou de direita, a minha família sempre teve um viés mais de direita. E quando me falaram, Cíntia, você quer ser a presidente do PL Mulher? Eu falei, gente, o que eu tenho que fazer? Já comecei, né? O que eu tenho que fazer nesse partido, nesse movimento? Enfim, mas hoje nós temos missão, né? Nós temos uma missão dentro do nosso movimento. Muitas mulheres até confundem a questão movimento com partido. Nós somos um movimento do PL Mulher vinculado ao PL Partido, que eu sempre costumo dizer e tenho a honra de falar que é o maior partido do Brasil hoje. Agora, de repente, nós estamos aqui, né, lógico, com essa configuração de movimento da mulher vinculado ao partido, nas proximidades das eleições. Como é que você está vendo a participação da mulherada? Hoje eu estava acompanhando, inclusive, um programa de rádio lá de Brasília, dando conta que dos 500 e tantos deputados, menos de 100 são mulheres. Sim. Mesmo apesar dos avanços, mesmo apesar do aumento do número de participação feminina nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos, nas câmaras legislativas, ainda não chega ali perto dos 50%, que deveria ser o número a se imaginar que representaria um equilíbrio. As mulheres não gostam, têm medo da política. Qual é a parada? Eu sempre levo muito isso à discussão. Nós temos rodas de conversas. Cíntia, eu não gosto de reuniões com multidões. Eu sempre falo que eu não tenho essa vaidade. Eu gosto de conversar com mulheres, um número menor, né, de mulheres, para levar dados, levar números. Por exemplo, algumas mulheres se surpreendem quando eu falo que hoje em Parauapebas nós somos mais de 95 mil eleitoras mulheres aptas a votar. Aí nós vamos para os municípios. Nós temos 144 municípios, né, dentro do nosso estado. Sim. Desses 144 municípios, nós temos 25 mulheres exercendo,
né? O executivo. Sim, daria, prefeitas. a prefeitas daria menos de 18%. Aí você vai para legislativo, né? Legislativo é 1.471 vagas. Nós temos 276 apenas, menos de 16%. A lei nos dá uma cota. Antigamente, quando não estava do lado de cá... Né? Que já limita. Quando não estava do lado de cá, eu ficava, mas meu Deus, por que cotas? E hoje eu entendo. Quando você falou de lobos, e essa cota que nós precisamos ter, essa cota de 30%, é uma garantia. Nos foi dada uma garantia. No estado do Pará não existe essa cota. No Sul, essa cota ela chega a 30%. As mulheres são mais participativas na política. Norte e Nordeste, não tanto. E se você me perguntar, Cíntia, por que as mulheres não vêm tanto para a política? Primeiro, é um universo muito masculino ainda. Muito mesmo. E é muito desumano. Quando eu falo desumano, por quê? O que mexe com a mulher são os filhos, é o marido, é a família. E é onde os adversários, eles vêm, né? Eles te atacam a princípio. Aqui em Parauapebas, por exemplo, Parauapebas é uma cidade onde a política é muito suja, né? A gente já vê por aí muitos boatos sobre vídeos, sobre fotos de pré-candidatas. E algumas pré-candidatas já têm recuado em relação a isso, né? Então, eu falo que ainda é muito injusto. Nós mulheres, nós precisamos ter mais voz. A regulamentação dessas fake news, elas necessitam, porque até mesmo para nos defender, né? Não se assuste se vocês virem fake news da Cíntia Lima, de outras tantas mulheres, porque vai existir. É um jogo sujo. Já a gente vai entrar nessa história das fake news, dessas produções de fundo de quintal, às vezes delas muito mal feitas, inclusive, né? Não dá nem para a gente acreditar só de olhar, né? Imagine discutir. Mas a questão é que a mulher, né, Cíntia, se faz uma fake news de uma mulher, ela é afetada de uma maneira diferente do homem. Totalmente. O homem, ele é meio que blindado para isso, meio que faz parte da cultura. Vale a pena. O homem, ele gosta de ser malandro, ele gosta de ser esperto, ele gosta de ser lobo, ele gosta de ser raposo. A mulher, não. Quando você faz uma fake news de uma mulher, você atinge a moral, a índole, o caráter dela e ela recua. Quem faz isso sabe disso, sabe que a mulher recua. E o interessante é que nós vimos agora recentemente aí na Câmara Municipal, né? Algo do tipo. Sim. Quando o homem fala da mulher do outro homem, a honra até desse homem também é comprometida. Olha que coisa, né, louca. Então, assim, o recuo da mulher na política, ela é notória. Apesar de nós já estarmos alcançando patamares muito maiores, esse ano, agora de 2024, a participação da mulher na política está muito mais ativa. Mas, assim, por todo o avanço, por tudo que nós temos vivido, pela Michelle Bolsonaro estar dentro do partido, desse movimento, eu falo que ela é nosso gás diário, né? Ela está todo dia lá na linha de frente. Ainda assim, faltam muitas mulheres estarem dentro da política. Mas eu te falo que não só a Cíntia Lima, mas o movimento PL Mulher tem avançado. Hoje, quando nós fazemos reuniões que tem 100 mulheres, eu falo, uau, mudou-se. Porque você via reuniões... Antes você via muitas reuniões assim. O prefeito, o executivo, ele convocou uma reunião de mulheres. Precisa ir. A vereadora fulana de tal fez uma reunião com mulheres. É preciso o funcionalismo público ir. Mas quando uma mulher que nunca esteve na política está à frente de um movimento e convoca mulheres, cara, vou te falar uma coisa, me dá um arrepio assim. Essa semana passada eu chorei numa reunião nossa no plenarinho, que eu falei, gente, vai ter umas 30 mulheres. Tinha umas 20, 30 mulheres em pé. Ficaram lá 2h30 nos ouvindo. Então, ouvindo a nós mulheres, não precisa ouvir mulheres de fora, as deputadas, não. Elas foram ouvir as mulheres de Parauapebas com as problemáticas de Parauapebas. Então, eu comecei a entender que o poder da mulher da política está mudando. Elas estão vindo, elas estão se... A palavra que eu vou achar aqui para você, que eu sempre falo... Pensei. É uma palavra até forte que eu falo para as meninas, que as mulheres estão não só se envolvendo na política, mas elas estão se doando para a política. Perfeito, perfeito. Imagine uma mãe deixar os filhos em casa e ir para uma reunião política de mulheres. E nós ficamos... Mulher fala muito, gente. Quem pensar que vai para uma reunião de mulher 2 horas
é 3, 4 horas de reuniões. Então, está me surpreendendo, para o APEBAS está me surpreendendo. Você, Cíntia, como é que você faz? Porque você é mãe, apesar de que suas filhas já devem estar tudo criadas, tudo formadas, tudo lutando pela vida, pela própria vida, mas você tem uma família, né, e tem que cuidar dela, e tem que se dividir, né? Aliás, se multiplicar, né? A mulher não se divide, a mulher se multiplica. É impressionante. Como é que você faz? As pessoas sempre me perguntam isso. Eu falo o seguinte, que quando você quer, você consegue, né? E nós mulheres, nós temos esse poder. Esse poder que às vezes o homem não tem, né? Nós mulheres, eu às vezes, chega no final do dia, eu olho para a Vaniele, né? Que é a minha assistente, eu falo... Uau, Vani, nós conseguimos. Porque ela me mostra uma agenda de manhã, eu falo, não vou conseguir. Ontem mesmo ela até gravou um vídeo, meu marido me pediu uma sopa. Caramba. E eu cheguei em casa, tinha uma reunião, logo depois eu falei, deixa eu fazer essa sopa aqui rapidinho, e aí eu vou te responder. Primeiro, você precisa ter o apoio do marido. Eu sempre falo isso para todas as mulheres que querem entrar na política. Você tem noção que meu marido hoje é meu maior incentivador? É o meu cabo eleitoral. Ele acredita, sim, que as mulheres podem mudar um município, um estado, um país. E isso é surpreendente. E às vezes as mulheres me perguntam, Cíntia, você fica até 1h da manhã na rua, como você faz quando chega em casa? Quando eu chego, o maridão está lá esperando, perguntando o que aconteceu na reunião, torcendo. Então isso faz toda a diferença. Então hoje eu falo que para eu conquistar tudo que eu tenho conquistado e atender a todas as nossas demandas que nós temos, não só dentro do PL Mulher, mas como uma pré-candidata hoje que sou, é o marido. Ele é 50%. Deixa eu perguntar uma coisa, inclusive, que eu achei muito bacana aqui na nossa prévia, antes da gente vir para o estúdio. Você tem um projeto paralelo, você tem ali uma espécie de entidade que você trabalha com solidariedade, que ajuda as pessoas, que vai ali dentro de uma situação de sofrimento, tenta minimizar aquilo, inclusive com equipamentos para deficientes, né, no caso de deficiente físico. E eu descobri que o teu principal patrocinador é o teu marido. Verdade. Como é que é isso? Fala pra gente. Então, na verdade, nós começamos, nós dois, né, há quase 8 anos atrás, a fazer o bem sem olhar a quem, que eu acho que esse é o principal, parece até um clichê a gente falar isso, mas é a verdade. E quando eu digo eu descobri, porque a gente não vê isso no seu Instagram, isso, você não publica isso, não vejo você fazendo peritoquinia disso. Nós fazemos um assistencialismo, principalmente com cadeiras de rodas e cadeiras de banho, né? A cada 6 meses nós recebemos, né, 10 cadeiras de banho, 10 cadeiras de rodas, e nós distribuímos para pessoas que realmente precisam. Eu costumo não emprestar cadeiras de rodas, a gente faz doar mesmo. Sim. A única coisa que eu peço, né, a quem nós estamos doando, é que tem um coração bom. Que o dia ele quando não precisar mais, doe para alguém. Né? Nós não vamos lá recolher aquela cadeira de roda, nós doamos aquelas cadeiras de rodas. Aí você com isso já possibilita o outro ter um gesto dele, né? De fazer um bem. Que bacana. Nós fomos agora, anteontem eu entreguei a última cadeira de rodas que nós tínhamos, né? Para uma moça, 27 anos, nunca andou, nunca teve uma cadeira de rodas. E foi uma coisa assim que eu me emocionei muito, porque eu falei, meu Deus, eu sempre falo que Parauapebas é uma rica pobre cidade. Tem tudo e não tem nada. Principalmente esse tipo de assistencialismo. E nós fazemos. Hoje meu marido, eu falo que ele é o meu padrinho, né, nesse projeto. E paralelo a esse projeto, nós temos Mulheres por Mulheres. Somos mulheres que ajudamos mulheres, temos muitas empresárias, mulheres comuns também, que ajudamos mulheres de todas as formas, com medicamento, precisa de uma passagem, às vezes, mulheres que precisam... Nós temos 3 mulheres nesse projeto que têm filhos, que esses filhos têm sonda, né? Aquelas sondas gastro. Sim. É uma vergonha, mas Parauapebas não tem. Elas precisam ir 750 quilômetros, né, até Belém para uma sonda de um filho. E tem-se data lá em Belém. Quando passa essa data, só para o mês, próximo mês. E essas sondas, elas tendem a dar um mau cheiro, um desconforto. O que nós fazemos? Vaquinhas. Nós vivemos de doações, né? E aí nós levamos, às vezes as mães vão, voltam, que aí sai o tal do bendito do TFD, né? Quando elas já foram, voltaram, enfim. A burocracia que não funciona no Brasil, né? Que o nosso presidente tanto, nosso ex-presidente tanto, lutou
para que a gente diminuísse um pouco essa burocracia para melhorar a vida do povo, melhorar a vida do trabalhador. E esses projetos sociais, eles me enchem os olhos. Mas eu procuro não falar de projeto social dentro da política. E fui muito criticada até por algumas pessoas, porque nós tínhamos um grupo de 10 empresários, mais meu marido e eu. E nós éramos 12. Então, cada um doava 10 cestas básicas por mês. Né? E nós distribuíamos essas cestas. Quando a Cíntia entrou na política, entrou para a política, o que eu fiz? Eu parei com esse assistencialismo. Por quê? Para que as pessoas não confundam doar cesta básica com política. E não é que o projeto morreu, não. Ontem eles me perguntaram, cadê o Mulheres por Mulheres? Está ali, fechadinho, está dentro do meu coração, para quando passar esse processo político, nós vamos retornar e fazer todo o assistencialismo. Cadeira de roda é uma paradinha aqui só para não confundir. Não confundir o eleitorado. E assim, a Cíntia está entrando na política porque ela ajuda, não, muito pelo contrário. Como você mesmo falou, você nunca vai ver uma foto minha em rede social ajudando alguém. Não é esse tipo de assistencialismo que eu gosto, não é esse tipo de assistencialismo que eu estou acostumada a fazer. Como eu já falei para você agora mesmo, em menos de 2 meses, nós temos mais de 10 cadeiras de rodas e 10 cadeiras de banho. Se você me pedir uma foto dessas, eu não tenho. Até a Vânia falou assim, da última vez, que a moça queria postar, né? Me repostar nas redes sociais. Eu falei, de forma alguma. Então, assim, não tem necessidade. A Cíntia Lima não tem necessidade. Essa contramão de tudo que a gente vê hoje. Porque o que a gente vê hoje é exatamente esse exibicionismo, essa exposição o tempo todo. Faz uma coisinha aqui e mostra coisa grande lá, né? É uma pegada do que você e os defensores do bolsonarismo, do direito, chamam de nova política, uma nova metodologia, uma nova maneira, um novo lidar com essa realidade? Seria isso? Com certeza, sem sombra de dúvidas. A Parauapebas está acostumada com toma lá da cá. Eu, às vezes, sou orientada a não falar, mas não tem como eu não falar. Por exemplo, vou a uma reunião, alguém me pede alguma coisa porque ele me acha no direito de me pedir porque eu estou na política, porque eu estou pré-candidata. E eu tenho que voltar, às vezes eu volto, fica, né, olhando para mim de cara feia. Eu volto lá e vou explicar para ele, olha, eu não tenho financiador de campanha. Eu quero ter um mandato meu, eu não quero que ninguém mande meu mandato. Para eu ajudar vocês, eu preciso da confiança de vocês. Mas eu preciso que vocês façam isso. A partir do momento que eu começar a comprar, porque eles mesmos, né, muitos eleitores, não vou falar todos, eles se vendem, né, por uma cesta básica. A gente entende também a necessidade de cada um, mas nós temos que mudar essa visão dentro de Parauapebas, né? Eu já fui em reuniões onde eu escutei pré-candidatos dizer que sabe a quantidade de o montante que precisa para se ganhar uma eleição em Parauapebas. Nós temos que mudar isso. E a Cíntia Lima vem todos os dias eu faço 1% de conscientização, principalmente mulheres. Hoje, eu ainda encontro inúmeras mulheres que me relatam que gostam de chegar cedo nos locais de votação para pegar os famosos santinhos, porque não estão sujos ainda, para votar em um determinado candidato. Ou seja, ela sai de casa sem saber nem quem vai votar. Mulheres. Puxa, e nós temos mudado a realidade. Eu tenho dias, você não tem noção. Hoje, depois que eu saí daqui, agora à tarde, eu tenho 7 reuniões, 7 rodas de conversa com mulheres, para que a gente possa abrir não só a mente, mas o coração dessas mulheres. A Cíntia Lima quer representá-las. Eu não quero ser moeda de troca. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos. E como a Michelle Bolsonaro fala, a maioria das mulheres entra na política por uma causa. E eu tenho uma causa, cuidar de mulheres. Eu tive um câncer, como eu falei com você, há 14 anos atrás. Não tive tratamento aqui em Parauapebas, até hoje não tem. Voltei. Fiquei muito tempo, tive ansiedade, depressão depois do câncer, foi curado. Doutor Sadia é o meu amigão. Doutor Sadia, temos um projeto social voltado, inclusive, para tudo isso. E eu falo que ele vai sempre estar ao meu lado. Foi um dos homens que, abaixo de Deus, eu falo que salvou a vida da Cíntia Lima aqui em Parauapebas. Foi que me ajudou, que me deu todo o suporte. E o que eu posso falar para você da Cíntia Lima na política? Ela veio para revolucionar. Uma pessoa que vence um câncer não se abala com qualquer besteira, né? De forma alguma. Está provado isso, né? Teu marido é baiano também ou não? Meu marido é maranhense. É maranhense. Como metade de Parauapebas, né? Eu tenho muito respeito pelo povo maranhense. E aí,
como é que é o maranhense com uma mulher alfa, né, no meio aí da matilha e da família, logicamente? Como é que é? Ele te acompanha, ele olha e diz assim, Cíntia, vai lá e deixa o resto comigo. Como é que é isso? Ele acompanha, é tão engraçado, porque ele é de poucas palavras, né? Uhum. Ele ama a política, ele é muito politizado, porém ele não é de falar, ele não é de se expressar, ele não é de ir a público. Me acompanha em reuniões. Semana passada nós fomos convidados aí em Eldorado do Carajás para uma reunião do PL Mulher. E as meninas ficaram encantadas, porque lá no cantinho estava ele lá, resolvendo as coisas da empresa, né? E tudo, mas assim, eu falo que eu sou agraciada, porque Imagino. quando chega em casa ele fala, olha, você fez isso, você não deveria ter feito, olha, esse comportamento seu não é assim. Ele é muito de direita, eu falo que ele é um direito até extremista, às vezes demais, né? Mas o posicionamento dele tem me ajudado muito nesse processo. Sim. De quem a Cíntia Lima está se tornando. Eu devo muito ao meu esposo. E você, Cíntia, porque o teu comportamento, a tua postura, o teu jeito elegante, mas ao mesmo tempo para cima, né, esfuziante, você é de direita extrema ou você é essa direita controlada pelo teu extremista doméstico? Nossa, que pergunta. Então, a Cíntia acredita no que dá certo, né? Eu falo que fazer o certo em qualquer circunstância que seja. Seja política, seja o que for, às né? vezes as pessoas confundem muito o que é ser de direita. Né? As pessoas confundem com um bordão que nosso presidente, nosso eterno presidente, Deus, pátria e família. E a direita perdeu muito com isso, porque, por exemplo, eu estou em contato todos os dias com mulheres e muitas mulheres solo. Né? E elas falam, eu não vou entrar no movimento porque tem que ser casada, porque tem que ser, né? Então, assim, olha só. Olha isso, hein? Né? Isso foi interessante, né? E nós identificamos que muitas mulheres solteiras não vinham para o nosso movimento por causa de um bordão. Por causa desse bordão. Desse bordão, Deus, pátria e família. Né? Então, assim, eu sou solteira, eu não posso participar. É família, é mãe, ela é mãe solo, ela que levanta todos os dias, que vai guerrear pelos seus filhos, ela é mais família do que muitas famílias tradicionais. Sim. Nós temos quebrado esse tabu, né? Eu, por exemplo, estou no meu 2º casamento. Então, assim, não tem aquela questão do tradicional, eu acho isso... Se isso fosse regra, você não estaria lá. Não estaria lá. E justamente, como eu sempre falo, e ainda com a bênção do Bolsonaro, do seu Valdemar e da Michele. Agora Cíntia, vamos lá. Quando se trata de eleição municipal, algumas pautas, né, da direita ou da esquerda, elas não entram. Não é que são pautas muito nacionais, são pautas muito gerais. E quando se trata de município, são os problemas locais. Né? Você acha que há discurso para ficar se fazendo nessa história de direita e esquerda dentro de uma eleição municipal? Então, é o que eu falei, tem que dar certo. A Cíntia Lima acredita no que dá certo. Falei numa reunião passada minha sobre planos de governos, né? O executivo ele tem muito de fazer planos de governo, faz um caderno, né? Com planos de governos que dá até preguiça de ler. Só que, assim, quando você vai realmente analisar, e esses dias eu fiz questão de pesquisar sobre planos de governos de prefeitos anteriores, e você vê que não condiz com a realidade. Né? Então, assim, hoje, o que nós buscamos, e o que eu falo com todas as nossas mulheres, nós precisamos de políticas públicas que realmente funcionem. O que a Cíntia Lima gostaria, o que ela luta, para que Parauapebas agora, a Parauapebas do futuro, que realmente os governantes, os possíveis governantes, tenham não planos de governo envaidecedores, mas que realmente funcionem. Por exemplo, se você parar para eu te falar de números, nós temos muitas mulheres desempregadas porque não tem lugares para deixar seus filhos. Parauapebas precisaria, hoje, na realidade, no mínimo, 25 creches em tempo integral, das 6 da manhã às 18h30, onde as mães pudessem deixar seus filhos para que pudessem trabalhar. Eu faço muitas reuniões na Carina, né, doceria, em algumas outras docerias da cidade, onde só trabalham mulheres. E elas vêm até mim e falam, nossa, você é candidata, quando você estiver lá, ajuda a construir creches. Eu ganho um salário mínimo, mas tenho que deixar metade do meu salário para alguém cuidar dos nossos filhos. Quer dizer, faltam políticas públicas voltadas para mulheres. Eu falo que Parauapebas só vai melhorar quando 50% das políticas públicas funcionarem voltadas para nós mulheres. Enquanto está se olhando as mulheres
como uma maioria só em termos de eleições, ou seja, só eleitoras, não se preocupa no dia a dia das mulheres, como Justamente. é o caso de um item que você está colocando aqui, que seria fundamental para essa mulher ter mais liberdade, para ir trabalhar, para trazer o sustento para casa. Então, isso realmente é... E isso não é pauta de direita nem de esquerda, né, Cíntia? É a pauta que tem que dar certo. É a pauta que tem que dar certo. Eu critico muito e sempre falo que tem algumas coisas do governo que eu até pontuo que já deveriam estar dando certo, porque tem projeto. Por exemplo, fui para a zona rural agora e as mulheres falam da dificuldade de vir a Parauapebas e ter um centro de imagem. Todas as cidades menores que Parauapebas têm um centro de imagem, referência para mulheres. Parauapebas não tem. Você faz um exame ali, um raio-x ali, uma transvaginal em outro lugar. Pessoas que vêm da zona rural ficam perdidos. Então, assim, precisamos centralizar mais políticas públicas para nós mulheres. Cíntia, você não tem projetos para homem? Temos, mas nós estamos falando, eu tenho um viés político, eu sou mulher. Se eu não tiver o olhar voltado mais para as mulheres, o que eu estou fazendo na política? Nada. Exatamente. E, aliás, já tem muitos homens lá para fazer essas pautas, as quais você não vai dar a atenção que fica se questionando, né? Cíntia, agora... Vocês que são políticos, estou colocando porque você é pré-candidata, estou colocando porque você é presidente de um movimento dentro de um partido que é dos maiores hoje no país. Vocês têm um pepino, um abacaxi, uma horta em Parauapebas para definir quem vai ser o prefeito dessa cidade, hein? Não é? Essa discussão está lá dentro dos partidos. E vocês, mulheres, podem definir essa eleição. Você viu um número que eu te falei agora há pouco, né? Nós somos, até dia 15 do mês passado, nós éramos 95.496 mil mulheres aptas a votar. Olha que número, né? Quando eu me lembro desses números, eu falo, uau, nós mulheres podemos definir o executivo de Parauapebas. Exatamente. E é isso que a Cíntia Lima tem feito todos os dias, em todas as reuniões. Não adianta só eu falar. Por exemplo, eu posso ter o meu candidato e eu vender como um produto, porque nada mais é que você vender o teu candidato como um produto. Perfeito. Mas eu não quero só isso. Eu quero que essas mulheres passem a gostar de política, que entendam mais de políticas, que entendam sobre o que é políticas públicas, que elas sejam influenciadoras. Eu falo que há muito tempo atrás eu não gostava de política. Né? Eu vivia na política, mas eu não gostava. E existem muitas mulheres, esse número é assustador. Quando eu falo em mais de 95 mil, aqui tem 40 mil que não gostam de políticas. Caramba. Então, elas podem inclusive, não escolher alguém que realmente esteja apto, capacitado e preparado para governar nossa cidade. É onde a Cíntia Lima entra todos os dias. Você tem noção que às vezes eu chego em casa 1h da manhã, ainda em reuniões, mulheres que trabalham na Vale, mulheres que só estão em casa depois da meia-noite, vamos lá conversar, para que essas mulheres entendam o processo político. Porque eu posso chegar... Nossa, a Cíntia é arretada, tem uma lábia boa, vender um candidato. Mas eu não quero só isso. Eu quero que essas mulheres entendam o porquê desse candidato. Perfeito. Por que a Cíntia Lima está apoiando esse determinado candidato. E isso faz toda a diferença. E eu tenho recebido uns feedbacks de mulheres maravilhosos. Nossa, Cíntia, eu não gostava de política, mas você tem razão. Né? Porque, assim, a internet está aí, né? Ela revolucionou. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece com a internet? Ela confunde muito. Por quê? O político, ele fala o que ele quer. Claro. Né? Na rede social. E ninguém vai se mostrar como é. Ninguém se mostra como é. Ninguém mostra os defeitos. Justamente, né? A Cíntia Lima vai falar que ela é danada, que ela é desaforada, que ela é isso, que ela é aquilo em rede social? Não. E eu brigo, eu sou brigona, quando eu quero impor também a minha voz, eu imponho. Então, assim... hoje eu falo que nós mulheres precisamos estar dentro da política, mostrar a força da mulher na política e precisamos ter opiniões formadas. Qual é o caminho? O que é que essas mulheres... Porque, poxa, se tivesse 10 Cíntias Lima em Parauapebas, ok, mas só tem uma, né? Como é que as mulheres... Você não vai chegar em todo mundo, não vai conseguir, ainda que usando rede social, rádio, televisão, quando chegar o período da campanha, outdoor, o que fosse permitido, outdoor não é, mas o que fosse permitido você usaria e ainda assim não atingiria todo mundo. Como é? Vamos aproveitar aqui que nós estamos numa audiência aqui nesse programa para dizer qual é o caminho das pedras. O que é que as mulheres têm que fazer? Elas têm que pertencer a um movimento, elas têm que entrar num partido. Onde é que começa esse despertar e como elas acessam isso? E aí eu vou te falar de algo que quando eu falo é polêmico. Partido versus caráter.
Tem muitas mulheres em outros movimentos que não são o PL Mulher, que são mulheres de potenciais incríveis também dentro da nossa cidade. Não vou falar, a Cíntia está dentro do PL Mulher, do maior partido do Brasil, e lá só que tem mulheres de potencial. Não. Nós temos aí o Republicanos, que nós temos mulheres incríveis, o próprio MDB, olha essas mulheres, a Mariana Chamon, né, e tantas outras mulheres aí que estão fazendo acontecer dentro da política. Então, isso é uma polêmica, e gera polêmica em torno da Cíntia, porque elas querem que eu fale da Cíntia Lima só PL, e a Cíntia tem uma outra visão. Para que a gente traga mulheres para a política, nós temos que também enxergar e dar o mérito a outra mulher. Por isso que eu falo de partido versus caráter. Tem muitos partidos aí que são opostos ao PL, mas que têm mulheres incríveis. E essas mulheres, elas têm que fazer esse papel também de conscientizar mulheres, trazer mais mulheres, inserir mulheres nesse projeto. Ontem eu conversei com a vereadora Eliene, né, me convidou e eu aceitei. Sim. Vai ter E a MDB, né? MDB, vai ter um evento na Câmara Municipal. Fiquei muito feliz. É uma mulher, está na política. É sobre isso. Mulheres precisam aprender a olhar nos olhos das mulheres. Nós somos mãe, nós somos mulheres, nós somos donas de casa. Nós entendemos melhor os anseios de outras mulheres. Então, é o que eu tenho falo. Hoje mesmo eu já fui criticada. Nossa, você vai em um evento na Câmara Municipal? Sim. Nós vamos apoiar outras mulheres, mulheres que podem chegar. Eu não vou falar aqui, esse microfone está aberto, está dando muita audiência, mas esses dias eu fui em uma reunião, eu falei de 2 mulheres de outros partidos que realmente eu tenho muito respeito e admiração, espero que elas cheguem. Esses dias me perguntaram, Cíntia, você tem vontade de sentar ao lado na Câmara Municipal de quantas mulheres? Eu falei, 10. E aí, uau, mas como assim? Porque o PL não vai fazer... Tá, gente, mas eu tenho, porque assim, claro. Hoje, se você olhar as prefeituras, onde mulheres, se você pesquisar, eu falo sempre isso para as mulheres, pesquisem as prefeituras e dou nomes dessas prefeituras para essas mulheres irem pesquisar e ver o trabalho brilhante que essas mulheres estão fazendo à frente do Executivo. Só para a gente ter uma ideia aqui na região, rapidinho, sim, sem precisar nem pesquisar, se a gente der uma olhada para Curionópolis, Mariana Chamon, se a gente der uma olhada para Canaã, Josemira, né, mesmo sem as mesmas condições que essas 2 prefeitas têm lá em Eldorado dos Carajás, tem uma prefeita Braga, lá, a Yara lutando lá contra a correnteza, e não são do PL, né? A gente está falando aqui pela forma, pelo trabalho, pela luta, pela gestão, como elas performam nisso, e que não dá para você dizer, mas é porque é do MDB, é porque não sei o que. Não, é porque é mulher, caramba, é porque é mulher, percebeu como fazer, encontrou o caminho das pedras, não vão precisar nem fazer campanha para reeleição, olhe lá, não é? Porque acabaram caindo no gosto da população. A população hoje, para tirar delas o mandato, vai ter que ter aí muito jogo de cintura. Olha a mulherada chegando, hein? Eu tinha muita vontade, eu tinha um sonho de conhecer a Bel. Né? Bel Mesquita. A Bel Mesquita, a única prefeita mulher de Parauapebas. E é uma pergunta, né? Por que nunca mais outra mulher? Sim. Né? Sim. Até hoje, criaram-se um tabu em relação a tudo isso. Esses dias eu fui questionada. Eu não conhecia a doutora Maura, né? Uma pessoa maravilhosa. Fiquei conhecendo lá naquele evento que nós fomos. Sim. Que mulher incrível, né? Doutora Maura vem pelo Cidadania. Cidadania. A prefeita, né? A prefeita. E aí, nossa, Cíntia, você está fazendo campanha para a doutora Maura. Então, assim, é tudo muito distorcido. E eu quero que as pessoas entendam que a Cíntia apoia mulheres. Cíntia, você está fazendo campanha para a doutora Maura? Não é campanha. Eu estou dizendo que ela está de parabéns por ser uma mulher e ter a força e a coragem de colocar o nome dela à disposição. Porque hoje, nesse mundo ainda muito masculino, uma mulher colocar o nome dela à disposição dentro de um processo eleitoral, ela tem que ter muita coragem. E outra coisa, né, Cíntia, que eu tenho observado, que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto, é que as mulheres no parlamento, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, os homens, eles não olham como mulher, não. Eles olham ali como uma adversária e vão para cima. Do assédio ao empurrão,
né? Aquela coisa escrota de muito cara aí que não respeita mesmo, que eu acho que você olhar para uma mulher ou para um homem e ver nele um adversário político, ok. Agora você se aproveitar disso, da sua força, inclusive, né, para subjugar, é outra história, não dá para concordar de jeito nenhum. Então, se olhando por este lado, as mulheres também têm que ter muita força, muita coragem e não baixar a cabeça, né? Tem que ir para cima. Tem que olhar o homem como um igual. Não, é homem e mulher. A partir do momento que você começa a fazer essa generalização, criar esse estereótipo, essa dificuldade, essa divisão, homem e mulher, aí você se perde, porque não é isso. Lá na Câmara são parlamentares. Justamente. Né? Lá na Prefeitura é prefeita. Lá na Câmara Municipal é vereadora. Não é história de homem e mulher. Porque o homem fala mais alto. Nós conversamos aqui com a nossa convidada lá de Eldorado dos Carajás, a Simone. Simone Demeval, eu tive que chegar um momento que eu tive que dizer, cara, eu vou rodar a baiana. Vou rodar a baiana para poder ser notada no meio desses vereadores. E foi o que ela fez. E foi o que ela fez, olha isso. Né? Precisa disso? Não. Não precisa. Não precisa. E no dia que tiver, né, você falou em 10 aí, mas no dia que tiver 50% de mulheres, 50% de homem, aí não tem essa história de partir para cima, né? E principalmente se as mulheres se apoiarem, que é o que está faltando. Certeza. Eu sempre faço no final das nossas reuniões, eu sempre faço uma pergunta, né? E às vezes elas vão para casa, 2, 3 dias me ligam ou passam uma mensagem que eu pergunto, qual é o nosso problema? Por que nós mulheres não votamos em mulheres? O que está acontecendo conosco? Porque nós somos mães. Porque quando um filho seu adoece, a outra se compadece. Nós conseguimos sentir a dor de outra mulher. Aí quando eu falo de dados, de números, mais de 90 mil. Aí se você olhar, e depois eu quero voltar aqui para a gente falar sobre isso, o número de mulheres que vai ser eleita agora nesse processo de 2024 não condiz com a realidade de eleitores. De eleitoras. Então, Cíntia, você fala muito da mulher. Lógico, eu sou mulher, eu tenho que falar mesmo da mulher. Não estou aqui querendo tomar o lugar dos homens. Estamos querendo ocupar o nosso espaço. É bem diferente. A Simone disse no programa que ela fez um levantamento e descobriu que homens votam com mais tranquilidade em mulheres do que mulheres em mulheres. Sim. E é o que eu tenho levado muito a jogo. Eu tenho, a Cíntia tem todos os dias rodas de conversas, como falei para você, agora eu tenho rodas de conversas até à noite, com 4, 5, 6 mulheres. Eu até gosto das conversas menores, para que eu possa olhar nos olhos dessas mulheres e eu possa chamar elas, como a gente fala lá na Bahia, na chincha, sabe? Por que tu não vota em mulher? O que tu tem contra a mulher? E eu sempre falo, não é votar só na Cíntia, tem outros grandes nomes, como eu falei agora há pouco para você, em outros partidos também. Procurem mulheres. E aí os homens já nos veem como adversários. Não, nós temos 30%. Para o Apebas hoje, nós ocupamos 6%. Nós somos 30%. É uma lei, é de direito nosso. Nós só temos uma vereadora. Quer dizer, e as outras? Por que não estão lá? São 15 cadeiras, tu entende? Quando eu vou lá na Câmara Municipal, de verdade, gente. Quando eu chego na Câmara Municipal, que eu vejo só a vereadora Eliane lá, me dá um aperto no meu coração, me dá uma tristeza. E aí eu vejo aquela quantidade de mulheres lá na plateia, e aí me vem aquele pensamento, mulher não gosta de votar em mulher. E nós temos que mudar essa realidade, porque hoje nós conseguimos decidir o futuro não só de Parauapebas, mas do nosso estado, do nosso Brasil, e é importante que mulher passe a gostar de política. Antigamente tinha muito isso de o homem, né, o provedor da casa, chegava o majoritário, né, lá, como a gente vai chamar, o matriarca, né, patriarca da família, ele chegava para a família, minha mãe, eu escutei muito isso, meu avô chegava e falava, nós vamos votar no fulano de tal. Era genro, nora, filho, era todo mundo, os agregados, todos tinham que votar. Hoje não. Hoje existem muitas mulheres formadoras de opinião. E é isso que nós precisamos. Precisamos de mulheres formadoras de opiniões que influenciem outras mulheres. Porque nós, mulheres, eu tenho certeza que esse processo de 2024, nós vamos mudar a história de Parauapebas. Lá em casa é assim. Antigamente eu chegava com essa coisa patriarcal. Sim. E dizia assim, olha, nosso candidato é fulano de tal. E aí a gente ia votava, né? As coisas foram mudando e aí a minha filha falou, pai, não vou votar no seu candidato esse ano, não.
Não, minha filha, você vai votar em quem? Vou votar em fulano. Beleza, fica à vontade. Na última eleição, para você ter uma ideia, a minha mulher chegou e falou assim, filho, eu tenho um candidato para apresentar, e nós votamos o candidato que ela apresentou. Por que que a gente tem essa conversa? Porque não interessa ter uma pessoa em casa politizada. Isso não é politização. Politização é quando a coletividade discute o assunto, debate a saída e encontra a solução. Só uma pessoa, né? Diz a Bíblia que na multidão de conselho há sabedoria. Quando só um decide, inclusive depois ele leva a culpa de ter dado errado, né? E viu o teu candidato, olha em quem nós votamos, olha em quem nós acreditamos. Quando você vai para a discussão e todo mundo pode colocar na mesa a sua opinião, seu pensamento, muda. É mais gostoso, né? É mais fluido, é a política. É a política. Os políticos estão fazendo isso, por que a gente não vai fazer isso em casa, certeza. né? Agora tem um detalhe que foi levantado também, Cíntia, é que os homens, eles são muito espertos, viu? Você vê que a história das vices, vamos convidar uma mulher para vice, para mostrar que eu valorizo a mulher. E aí a mulher é usada como bucha de canhão, viu? Eu falo que é a escadinha, né? Que usa muito. Na verdade, eu escutei uma frase e eu não tinha ainda vontade de ser política, né? Igual eu falei, a minha mãe já foi vereadora em outro município, né, por 2 mandatos, eu participei ativamente de muitas campanhas, trabalhei em prefeituras, mas assim, eu escutei uma frase de uma grande mulher, e às vezes eu vou ser novamente criticada aqui, mas eu tenho que falar, ela sempre falava assim para mim, minha filha, no processo eleitoral você tem que ser uma mulher, mas pensar como homem. Não é? E eu peguei isso. E a Cíntia hoje é assim. Você sabe por quê? Porque os homens, nós mulheres, nós não temos... às vezes, nós sentamos em rodas de conversas que os homens esperam nós nos levantarmos para começar a fazer realmente a política, que é o que você acabou de falar. Então, hoje, a Cíntia Lima, ela está no processo político, ela é uma mulher, mas no processo político, eu sou uma mulher que penso como homem. Porque só assim eu vou me igualar a eles. Sim. Porque enquanto eu ficar pensando... porque homem já acha que nós somos frágeis. Homem é incrível, é unânime. Eu estava conversando com algumas mulheres pré-candidatas e elas falam, Cíntia, eu não sei se aí em Parauapebas é assim, mas aqui em Altamira, não sei onde. É um tal de um convite para ser vice... Sabe? É uma coisa assim, é muito isso. E aí entra muito essa frase que eu levo, e às vezes eu levo pelas reuniões para trazer as mulheres mais para a política, e sou mal interpretada. No processo político, não é que depois a Cíntia vai pensar, até mesmo porque eu sou mulher, eu penso como mulher. Em um processo político, você tem que ser uma mulher, você é uma mulher, mas você tem que pensar como um homem. E isso tem me aberto um leque de possibilidades, entendeu? E foi onde E aí você me perguntou como eu consegui chegar até aqui, sendo uma mulher nesse processo, mas pensando sempre também como um homem. Sou muito julgada às vezes, as próprias mulheres, nossa, como que você fala isso? Gente, mas eu estou falando de um processo político. Sim. De um processo onde reuniões são feitas e nós mulheres somos deixadas de lado. Eu já fui em reuniões, eu vou aqui te falar em reuniões, que primeiro foram feitas as reuniões, depois eu ficava até sem graça, mas aí eu comecei a entender a frase. Houve a reunião dos homens, houve a reunião, e aí a Cíntia e a outra, agora elas podem entrar. E isso já foi resolvido, né, Cíntia? Isso já foi conquistado. Sim. Né? Até por legislação, por lutas. Esse 8 de março aqui, que não tem, eu imagino, o que se comemorar, mas o que se avaliar, surge em função dessas conquistas. O direito de voto, o direito à redução de carga horária de trabalho, que as mulheres, naquela época da industrialização, que elas foram para dentro, até para salvar seus lares, a mulher tinha que trabalhar 16 horas por dia. E quando a mulher fez essas conquistas, foi resolvido tudo isso. Mas uma coisa que uma mulher, e a sua mãe talvez fosse muito sábia nesse sentido, não pode de forma nenhuma abrir mão, é que os homens discutiram, planejaram e decidiram política o tempo todo. Ou você pensa como eles decidiram, discutiram e planejaram, ou você vai fazer tudo errado. Porque quer queira que não, fundação de partido, filiação, convenção, os caras sabem tudo. Tudo. Ou você incrível, pega esse caminho das pedras, esse mastigado, ou você é trucidado, você é liquidificado no processo. Triturado, essa é a palavra. Eu mesmo, não vou falar para você quantas vezes que eu já perdi as contas, mas nesse processo já tentaram me triturar
diversas vezes. E eu precisei ter esse posicionamento. Às vezes, a moça que trabalha comigo, a Vanielle, ela fala, nossa, mas você está tão nervosa. Não é nervosa. Eu preciso mudar o meu tom de voz, como a Simone mesmo falou, conheço a Simone. Simone é maravilhosa, sim. já foi vereadora, vem pré-candidata novamente. Então, assim... preciso mudar o meu tom de voz para que meu tom de voz seja ouvido por outros homens. Você entendeu? E isso, aí a gente fala muito sobre a força da mulher na política, quando eu falo do primeiro voto. A mulher teve direito ao primeiro voto. E aí, se eu for te falar aqui das dificuldades, houve muita conquista? Houve. Mas também houve e há muita dificuldade ainda hoje. Sim. O PL fala de uma frase que eu gosto e trago para a vida. A força da mulher da política. Porque você precisa ter força para você estar dentro da política. A mulher precisa ter força. E geralmente se usa dentro dessas narrativas para desqualificar, para minorar, ou para, de certa forma, dizer que a mulher não tem toda essa força, essa capacidade. A mulher, ela é frágil, a mulher, ela é muito sensível, a mulher, numa discussão, ela acaba chorando depois. Essa é uma, né, para desqualificar. A outra é, a mulher quer tomar o lugar do homem. Nossa, eu ouço isso todos os dias. Nossa, como isso é chato. Ou é uma coisa ou é outra, né, Cíntia? Ou vocês são frágeis ou vocês querem tomar o lugar do homem. Não dá para ser as duas coisas. Esses dias eu pedi até para um senhor, para ele definir o que ele achava de nós mulheres. Porque quando você fala que a mulher é frágil, que a mulher não serve para a política, né, que a mulher ela só serve para ser vice ou uma pré-candidata vereadora, aí vence os homens com medo da mulher. Porque elas querem tomar meu lugar. Então, assim, tem que decidir o que a mulher é. Mas nós já decidimos o que nós somos. Agora resta os homens decidirem. Eu sempre falo todos os dias, nós não estamos para tomar o lugar de nenhum homem. Eu falo isso para as mulheres com quem eu tenho conversado. Eu falo, nós estamos aqui para ocupar o nosso espaço. E dou muito exemplo de Parauapebas. Hoje nós temos uma vereadora eleita que corresponde a 6%. Quer dizer, 24% ainda está fora. Sim. Que por lei, é lei. Não é que seja só 30%. Nós podemos ser 50%. Sim. Mas por lei nós podemos, né? Então, assim, ser até 30%. Até 30%. Né? Então, eu fico... Tem dias que eu fico assim, paro para pensar, eu vejo mulheres falando, igual semana passada eu fui para um bate-papo com algumas mulheres, que elas falaram, Cíntia, vocês acham que chega pelo menos uma mulher esse ano? Olha. Olha isso. Já diminuindo a quantidade, que é para não ter muito trabalho. Sim. Daí eu falei para ela, olha, eu espero, Cíntia Lima espera que na Câmara Municipal de Parauapebas existam 6 mulheres. Sim. 6 mulheres, no mínimo 6 mulheres, para ajudar a governar. E nós, mulheres, só vamos mudar a história das mulheres quando nós passarmos a ter uma Câmara Municipal com mais mulheres, mais representatividade. Eu recebo todos os dias, estou precisando de uma consulta médica, meu filho está doente, eu preciso viajar, eu preciso disso, eu preciso de um ginecologista. Quem entende as necessidades de outra mulher é uma mulher. Não estou aqui falando mal dos homens, ou eu luto por mulheres. Se eu luto por mulheres, a minha bandeira é mulheres. Eu falo para você, nós temos aqui eu quero voltar aqui um outro dia para te falar sobre por que eu entrei na política. Nós temos uma causa, nós temos muita vontade de construir. Eu ia perguntar isso, mas vou deixar para outro programa. Pois é. Cíntia, deixa eu aproveitar aqui e colocar algo que eu imagino, e você vai dizer se é verdade ou não. Geralmente, o que se percebe, quem está no poder e faz de tudo para a não entrada de mulheres, é porque ele sabe que vai enfrentar algumas dificuldades que com homens não enfrentaria. Por exemplo, um prefeito, ele pode reunir ali todos os vereadores, homens, e fazer uma negociação geral. Com mulher, não dá para uma sentada e resolver isso. Mulher quer saber por quê, mulher quer saber o que isso vai dar, mulher quer saber quem vai ganhar com isso e não o que eu vou ganhar com isso. É verdade isso? Sim. É um empecilho a mais para vocês, hein? Na verdade, eu falo que dos grandes desafios das mulheres é, se você... E eu vou falar de números. Se você olhar hoje falando de corrupção, o número de mulheres corruptas dentro da política, ela não chega a 5%. Então, nós somos menos corruptas. Nós, em rodas de conversas e negociações, por exemplo, a Cíntia Lima, a primeira coisa que ela ia ter que fazer é
vou falar com o marido. Uhum. Vou ver o que ele acha. E isso já é um problema. Né? O homem não toma decisão e pensa assim, não, eu vou primeiro falar com minha Sim. mulher. Ele toma a decisão lá e pronto. E pronto, né? E tá assertivo lá em tudo, fecham acordos, pegam nas mãos. E nós mulheres somos diferentes. Eu lembro quando a minha mãe era vereadora, e naquela época ainda não existia a lei do nepotismo, então eu trabalhava, né, na prefeitura e eu acompanhava muito a minha mãe em todas as reuniões que eles iam para Belém. E era incrível que eram 3 mulheres na época. Sua mãe era vereadora onde? Anapu. Anapu. Caramba, hein? Nós chegamos para lá em 89. Região... Muito difícil. Hoje, quando eu vou lá, eu vejo um paraíso. Eu falei que o dia que eu ver um semáforo em Anapu, eu vou chorar, vou me emocionar muito, porque nós passávamos 5 dias de Marabá até Anapu. Hoje eu saio daqui 5 horas da manhã, eu almoço lá com os amigos. Então, assim, eu vi as negociações como eram. As mulheres não fechavam. Iam a Belém, né, para gabinetes com deputados, as mulheres não tinham acordo. Naquele tempo, já não, né, então, imagine hoje que nós somos formadoras de opiniões. Né? Então, assim, eu acredito que esse é um dos grandes desafios da mulher na política, porque os homens nos veem como adversárias fortes, e nós somos mesmo, realmente, mas eu também quero dizer assim que a gente está para contribuir também, né? A Cíntia Lima, eu estou aqui para contribuir com o município. Eu falo que eu não escolhi Parauapebas que me escolheu. Algumas vezes já quis até vir embora daqui, né? Essa loucura dessa cidade, e aí eu falo que eu tinha que ficar aqui mesmo, que foi Deus que me deixou aqui. Muito fácil fugir, né? É muito fácil fugir. Fácil. E enfrentar o gigante, enfrentar o problema, apresentar a solução, que não é para qualquer um. Para qualquer um. E eu tenho um chamado, eu falo que eu já tenho lutado muito por mulheres, mas a gente sonha com a construção de um hospital, um centro oncológico aqui dentro dessa cidade, uma área voltada totalmente para mulheres. As incidências aqui com relação a essa questão de câncer... 5 mil mulheres com câncer dentro do município de Parauapebas. Caramba, hein? Quando eu me emociono muito. São 5 mil mulheres precisando sair daqui precisando o tempo sair. todo. Eu gostaria de estar aqui falando com você sobre prevenção. Né? Eu tenho ideias maravilhosas, eu já viajei muito, já estudei muito sobre câncer. Eu, quando fiz meu tratamento, eu me deparei com situações que eu não desejo a ninguém. Crianças, né, crianças com 4, 5 anos, né, já no leito da morte ali, crianças desenganadas, meninas, né, com 14, 15 anos. Então, eu queria falar da prevenção. Só que Parauapebas ainda não está preparado para falar de prevenção. Nós temos que falar ainda de como não deixar essas mulheres morrerem. E nós temos algumas que já estão em fase terminal. Eu tenho perdido mais mulheres para o câncer aqui nessa cidade do que para o Covid, né? Fizeram aquela mídia toda, sim. né? Parauapebas morrem-se muitas mulheres por falta de atendimento. E isso não aparece, né? Não aparece. O Ofir Loyola é um hospital maravilhoso, de referência, só que não dá conta. Você tem noção do tamanho que é o nosso estado? Imperatriz agora nós temos, né? Imperatriz é uma cidade que eu amo Imperatriz, de verdade. E Imperatriz tem agora o Hospital de Amor, mas a demanda é muito grande. Nós temos muitos pacientes saindo daqui de Parauapebas e indo para Imperatriz. Quer dizer, o Maranhão já é grande, né? Tem-se uma demanda muito grande lá, e eu fico me perguntando por que Parauapebas, a rica, pobre cidade, que nós somos bilionárias, nós não temos ainda nenhuma área voltada para o câncer dentro de Parauapebas que realmente funcione. E nós não temos, por exemplo, nós tentamos referenciar mulheres para o Hospital de Amor. Nós também não temos, é outra luta nossa, que agora em 2025, eu falei que vai ser uma luta da Cíntia, independente do processo político, independente dos resultados, vai ser uma luta minha. Termos um vínculo maior com o Hospital de Amor, trazer o Hospital de Amor de Barretos para dentro de Parauapebas, porque eu não vou mentir para você, não. Ontem eu até chorei quando eu falei isso. Eu não aguento mais perder mulheres para o câncer. Eu já queria estar falando de prevenção. Parauapebas não está preparado para falar de prevenção do câncer ainda, porque as mulheres estão morrendo. Na segunda semana de janeiro, nós perdemos 4 mulheres para o câncer. Caramba, hein? É triste. É muito triste. Vidas que poderiam ter sido preservadas se a gente tivesse dentro do sistema de saúde o atendimento à oncologia. Né? Humanitário também. Cíntia, agora é claro que tudo isso depende de muita luta mesmo, né, de muito network, de conversas com pessoas que tenham influência, que possam trazer.
porque por muitas vezes até houve essa possibilidade, mas botaram os pés pelas mãos, muita mídia e pouco resultado. Então, aquilo que poderia, de algum modo, mesmo com toda a dificuldade, ter uma certa facilidade para resolver, vai ficando mais difícil, né? Como é o caso do Hospital do Amor. Você sabe o que acontece? Nós temos a Cíntia Lima. Eu falo que esse projeto não é um projeto da Cíntia, é um projeto de Deus. Eu falo que eu sou muito pequena para ter um projeto tão grande como esse. Antes eu pensava em um centro oncológico. Hoje nós pensamos num centro oncológico, obstétrico, ginecológico e clínico, totalmente voltado para mulheres. Temos condições. Se os nossos governantes começassem a dar incentivo fiscal, principalmente para empresas. Você tem noção da quantidade de empresas que nós temos nesse município? Que gostariam de ter um hospital de referência e qualidade para as nossas mulheres. Eu já conversei com algumas. A Vale é uma parceira. A Vale tem maior vontade de construir um hospital desses aqui. Mas nós precisamos de incentivo, precisamos da política. E precisamos de políticas que realmente funcionem. E nós precisamos de governantes que, quando estejam ou quando cheguem lá, usem o coração. Porque eu não vou mentir para você. Semana passada aconteceu comigo. Eu só não liguei para o Papa para conseguir um leito e a moça morreu. Putz. É triste, eu me sinto tão impotente, eu choro, e aí é onde aí entra a Cíntia frágil. Porque eu choro, porque são vidas que vão embora. Quando você fala numa cidade bilionária, e você vê pessoas morrendo por falta de leito. Parauapebas não precisava ninguém sair daqui, ser referenciada para outro lugar. Nós éramos para ser referência na saúde. E as pessoas falam para a Cíntia, nossa, esses dias eu recebi uma crítica. Você só fala de doença? Sim. Sabe por quê? Uma mulher, um homem, se ele estiver doente, se nós estivéssemos doentes hoje aqui, eu não estaria aqui. Claro. Então, assim, primeiramente saúde, aí depois vem todos os outros, vem educação, vem saneamento, vem tudo. Mas se você não tiver saúde, você não tem nada, você não é ninguém. Eu falo porque eu tive um câncer, eu sei o que é estar doente, eu sei o que é estar enferma, eu sei o que é não ter certeza do dia de amanhã. E eu falo com muita propriedade de causa. Que nós precisamos, sim, principalmente as mulheres. Nós somos provedoras do nosso lar. Por que nós somos provedoras também do nosso lar? Porque o meu marido, ele paga as contas da casa, mas é eu que organizo, é eu que vou ao supermercado, é eu que administro a minha casa. Eu preciso ter saúde física, saúde mental para isso. E Parauapebas está precisando. Ontem, nem deixei rodar um vídeo meu, eu resgatando uma moça, o nome dela é Clarice. Levo lá para minha casa, dou banho. Não sei se vocês já viram ela nua pela cidade. Sim. Eu todas as vezes levo, brigo muito com ela. Acho que a Vânia tem, depois pode até mostrar para vocês. Meu marido ficou assim ontem, ele ficou até emocionado, porque eu não aguentei. Ela estava tremendo de frio, nua, totalmente despida, roxa de frio, e eu passei por ela. Falei, daqui a pouco eu vou pedir pro SAMU, vou ligar, o SAMU vir buscar. Mas eu não aguentei. E eu comecei a chorar, e aí eu já fico zangada com ela. Clarice, por que você tirou sua roupa? Né, levei lá para casa, dei um banho quentinho, levei pro meu quarto, troquei a roupa dela, e não é política. Isso não é política, claro, isso tem que ser humano. Nós levamos ela na casa dela, ela é uma menina que precisa de tratamento. Parauapebas não tem uma clínica psiquiátrica para tratar essas pessoas. Ela é uma menina incrível. Se você conversar, se você um dia tiver a oportunidade, pare para falar com ela. Ela tem as coordenações, ela fala sobre tudo, ela sabe onde ela mora. Levamos ela sabe o nome das ruas, o nome dos bairros. Precisa de tratamento. Tem 5 meses que não toma o remédio, porque o CRAS não tem o remédio, a medicação. Então ela fica daquele jeito. E aí ontem à noite meu marido falou assim, você tem noção do que você fez? Você trouxe ela para aqui para casa? Eu falei, sim. E todas as vezes que eu precisar, eu vou trazê-la. Ela comeu, tinha 2 dias que não comia. Nós compramos um vestidinho lá para ela vestiu. Mas aí todos os dias alguém me liga. Cíntia, a Clarice está em tal lugar, está em tal. Eu já saí 2 horas da manhã para ir buscar a Clarice nua na cidade. E cadê os governantes? Cadê as pessoas que não olham para essas pessoas da rua? O que você está falando aqui não é falando do que você faz, mas falando da falta que tem de algo, sim, que poderia ter resolvido, que não precisaria você fazer o que você faz. Justamente. E outra coisa que eu quero frisar ainda mais, eu quero, e até uma amiga nossa lá do PL, Cíntia, você precisa gravar esses vídeos, você precisa postar. Eu não gosto disso, eu não quero precisar fazer isso, mas eu gostaria que as autoridades passassem a ver isso com outros olhos.
tem nos procurado mães de crianças com 11, 12 anos viciadas em drogas. Parauapebas, nós não temos uma clínica de reabilitação onde as pessoas possam ficar internadas. Está sendo um problema. A nossa juventude em Parauapebas está toda drogada. Esses dias eu fui falar sobre a Sol Poente, me disseram que eu não posso abrir minha boca. Por falar nisso, Cíntia, deixa só, nós já estamos finalizando. Então nós vamos ter, muita polêmica, nós vamos ter outra conversa. E eu sou mulher e isso me dói. Nós vamos poder fazer outro programa com a Cíntia, mas eu quero aproveitar essa sua fala bem aí para dizer o seguinte. Nós não trouxemos a Cíntia, não convidamos a Cíntia para vir aqui para falar mal da cidade. Não, muito pelo contrário. Nós convidamos a Cíntia para vir aqui e expor o que ela pensa, o que ela acha e a forma como ela olha, a forma como ela vê e a forma como ela expõe o que ela pensa. E ela não está aqui falando mal da cidade, ela não está aqui denigrindo a cidade, ela está falando aqui do que é uma constatação, se a gente não quiser ser hipócrita, é uma constatação, e que ela está colocando o nome dela à disposição, está em uma pré-campanha para ir buscar as soluções. Porque também tem muita gente falando aí porque é adepto do quanto pior, melhor. Sim. O que te incomoda é o que está muito ruim hoje que você gostaria que melhorasse. Porque eu já vivi. Porque você já viveu. Então, eu nem precisava dessa explicação, porque ninguém deve essa explicação para ninguém. E eu gostaria... colocando que por conta de você estar dizendo que foi lá na sua poente e não pode falar porque vira uma polêmica. Na minha fala, eu até gostaria de antes da gente terminar, eu falar sobre isso. Eu sou muito criticada, às vezes, por eu estar dentro do PL e não estar filmando as mazelas do município e gira muita coisa em torno disso. Eu falo, gente, é o seguinte, eu sou uma mulher que estou aqui para fazer a mudança, para fazer a diferença. Se não está bom, vamos mudar. Agora, criticar, eu não tenho tempo para fazer críticas, eu não tenho tempo para ficar parando o carro, fazendo vídeos como querem que eu faça. Sou criticada todos os dias. Entrando em buracos para fazer vídeos. Todos os dias, entrando em buracos para fazer vídeos, e criando polêmicas. Não, eu estou aqui para construir, para ajudar, para contribuir. Ou quando eu falo que nós precisamos de mais mulheres, porque eu tenho certeza que existem mães, existem mulheres preocupadas com Parauapebas, como Cíntia Lima. E eu quero muito que essas mulheres cheguem também. Que nós não ocupemos o espaço do homem, mas que a gente ocupe o nosso espaço, que é por direito nosso. E não estamos aqui para falar de administrações, nem de A, nem de B. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para falar das problemáticas do município e o que nós podemos fazer para melhorar. Exatamente. O que nós já sabemos, o que já existe, está aí, está claro, está para todo mundo, mas a gente pode discutir, debater o futuro, que aí sim é a contribuição que cada um pode dar. É o que eu falo, às vezes eu sou um pouco criticada, quando eu sou um pouco polêmica nessas questões, que eu falo o seguinte, gente, eu tenho muita vontade de ver os blogs de Parauapebas falando sobre política e não sobre fofoca. Sabe, em debates políticos, o que nós precisamos, o que cada político pensa sobre Parauapebas, o que ele vê de visão da Parauapebas do futuro. O que é Parauapebas do hoje, nós não sabemos como está. Não é para todo mundo ver. Perfeito. Eu tenho muita vontade, eu falo para as mulheres, pesquisem sobre os candidatos de vocês, o que eles têm para Parauapebas do futuro, o que eles pensam, o que eles sonham para Parauapebas, o que eles podem contribuir. Esses dias uma moça veio me falar que um vereador não pode ter plano de governo. Eu falei, não, ele não pode ter plano de governo, mas ele pode sim ajudar com a construção de uma cidade melhor. Com certeza. Está precisando de mais humanização dentro da nossa cidade. Eu falo muito sobre isso, né, que o político ele tem que ter o lado humano dele. Eu falo muito sobre isso com mulheres, que nós mulheres não somos muito humanas dentro da política. Quando eu volto meu olhar para Mariana Chamon, ontem eu escutei um vídeo dela, eu fico parada no vídeo da Mariana Chamon. E aqui amanhã eu sou criticada, porque eu sou de outra partida, eu não posso falar de uma mulher, e eu falo assim, eu vou enaltecer aquela mulher. Que mulher que faz um trabalho maravilhoso dentro de Canaã. Por mais Mariana Chamon na política, eu sempre falo isso. Mariana muito dela, Curionópolis. José Miriam Canaã. E Yara Braga. Eldorado. Cíntia, finalzinho, vou fazer 3 perguntas baseadas no tripé dessa frase que move a direita do Brasil. Deus. Tudo. Pátria. Bolsonaro. Família. A base de tudo. Obrigado por você ter vindo, tá? Obrigada aí. Estamos juntos. Ativar. Como de Cíntia Lima sempre. Vamos fazer mais um episódio depois com você aqui
porque mulher de valor existem muitas, quero trazer várias aqui, não depende só de começo de março, coisa nenhuma, mas adorei sua participação, muito obrigado pelo privilégio de ter compartilhado suas histórias. E eu não poderia ir embora, né, sair daqui sem antes parabenizar. Quando eu vejo homens com o olhar voltado para as mulheres, nós precisamos bater palmas nesse mundo que é tão machista ainda, e eu vejo vocês aqui, né? Vocês não estão podendo ver, mas aqui são 4 homens que recebem mulheres. Obrigada pela recepção, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm para conosco. É disso que nós estamos precisando aqui no nosso município, de homens que tenham esse olhar que vocês estão tendo. Parabéns pela iniciativa, e eu quero sempre ver aqui nessa mesa muitas mulheres, mais mulheres de sucesso. Obrigado, querido. Obrigada.